Você já reparou que alguns episódios de desenhos infantis simplesmente não parecem ser feitos para crianças? Eles têm algo estranho, um clima esquisito, uma sensação que não deveria existir em animações coloridas. É como se por minutos o desenho estivesse tentando dizer algo que a gente não entende direito. No episódio Fenda da Pedra, do Bob Esponja, ele não enfrenta vilões, não entra em brigas, não vive aventuras comuns. Ele enfrenta algo muito mais real. A sensação de estar perdido em um lugar que não conhece. A confusão de não entender o lugar onde está. E o medo de perceber que talvez tudo à sua volta pareça real, mas não faz sentido. Aqui não temos o humor clássico dos episódios, as cores vibrantes da segurança da fenda do biquíni. Temos um lugar totalmente inóspito e vazio, regras que ninguém consegue explicar e monstros que são extremamente esquisitos e o tempo que simplesmente não colabora. A Fenda da Pedra não é um lugar fisicamente distante, é um espaço meio que psicológico. Um cenário que metaforiza algo que todo mundo já sentiu pelo menos uma vez, está fora do seu lugar. Como quando a gente está em um lugar cheio de gente, mas se sente sozinho, ou quando tenta se encaixar, mas parece que fala uma língua totalmente diferente que ninguém entende. E é nesse ponto que o episódio deixa de ser apenas um episódio estranho e começa a parecer mais uma metáfora, um limbo, uma dimensão de estranhamento aonde a lógica não existe e aonde você nunca está realmente no controle. O que traz o desconforto nesse episódio não é o lugar em si, é a sensação de ser deixado para trás, de perder todas as oportunidades por segundos, de você tentar e nada acontecer como você espera. E o pior é que ninguém te explica nada. E é por isso que o episódio da Fenda da Pedra nunca foi apenas sobre um ônibus e estar perdido. Ele é mais sobre a nossa mente, sobre ansiedade, deslocamento e sobre não saber como sair de um lugar que você nem sabe como entrou. Talvez seja por isso que tanta gente se sente estranhamente desconfortável ao assistir. O episódio começa de forma inocente, como toda a história do Bob Esponja. Bob e Patrick estão num parque de diversões, tirando uma onda. Nada indica que as coisas estão para descalonizar totalmente fora da curva e desconfortavelmente surreal. Eles pegam um ônibus para voltar para casa, então foi uma viagem comum, rotineira, até que Patrick lê uma placa. A placa diz: "Você está deixando a fenda do biquíni." Parece só uma placa, certo? Mas narrativamente é um aviso. É como se a história dissesse que a partir daqui nada obedece às regras então estabelecidas que você conhece. Então de repente o ônibus acelera e começa a descer uma ladeira, não apenas geograficamente, ele desce como se estivesse afundando, como se estivesse indo para outra dimensão, um lugar sem luz, sem cor e sem lógica. E aí algo curioso começa a acontecer, o motorista simplesmente expulsa os dois, como se aquele lugar não fosse para visitantes, como se ninguém devesse estar ali por vontade própria. Também, os dois infernizando o cara lá no começo do episódio, vai entender, né? É aqui que o episódio muda completamente. O episódio muda de uma comédia para um estranhamento total. Tudo é escuro, silencioso e despovoado. As criaturas daqui falam de uma forma meio que distorcida. Os sons ambientes dos episódios agora parecem meio que errados e nada parece ser feito para ser compreendido. É totalmente diferente do que as pessoas geralmente assistiam. Esse lugar não é feito para ser entendido, é mais feito para ser sentido. É nessa sensação que o medo psicológico começa. A sensação de estar num lugar onde não se sabe como agir, não sabe como voltar e ninguém te explica. Patrick consegue pegar o primeiro ônibus e fácil, rápido, simples, foge. Mas Bob Esponja é deixado para trás, porque esse episódio não é mais sobre sorte, é sobre conseguir sair quando a mente não colabora. E assim começa o ciclo de tentativas, frustrações, atrasos e perdas. Bob sempre chega um segundo tarde demais. O ônibus sempre passa quando ele está distraído, como se alguém estivesse controlando o tempo, só para provar que ele nunca está no controle. No episódio, isso chega a ser até que engraçado, mas na vida real é uma sensação de perder oportunidades por detalhes que não deveriam importar, mas simplesmente importam. É como que se você atrapalha, trava, se atrasa, repete o erro e não sabe explicar o porquê,
você perde o ônibus. Ele tenta pegar o ônibus, mas perde porque foi amarrar o sapato. O balão que ele segurava escapa da sua mão. Bob corre atrás, enquanto corre, o ônibus passa de novo. É sempre sempre 1 segundo atrasado. E é aquela sensação, se eu tivesse feito só um pouquinho diferente, talvez eu tivesse conseguido. E aí aparece o primeiro habitante realmente bizarro, um peixe com uma aparência meio que abissal, com aquelas antenas na cabeça e os olhos fundos. Ele é vermelho, uma parada bem estranha. Ele fita o Bob por alguns segundos, depois ele simplesmente corre atrás do balão e deixa o Bob Esponja mais uma vez sozinho. E aqui, mais uma vez começa o ciclo de falha. Tenta, mas sempre perde o ônibus por pequenos detalhes. Até que o Bob perde totalmente a paciência e entra numa estação. Ele quer resolver logo, quer comprar uma passagem para poder embarcar no próximo ônibus para a Fenda do Biquíni. Totalmente irado, Bob Esponja começa a divagar dizendo que vai ser o primeiro da fila e não quer saber, que não importa e que vai resolver a parada. Chegando lá dentro, ele vê monstros com olhos saltados, rosto deformados, totalmente diferente do que a gente conhece, e logicamente, ele já começa a falar: agora eu vou ser o segundo da fila. Quando ele vê o primeiro monstro, bicho bizarro, não, vou ser o terceiro. Até que ele vai lá pro fim da fila, porque todos os monstros são bizarros na fila. O Bob Esponja espera por horas, ele até chega a dormir na fila. E quando finalmente é atendido, ele tenta ser claro, tenta ser racional, e o atendente simplesmente diz para ele: eu não entendo você. De qualquer forma, aquele monstro dá a informação a ele dizendo que o ônibus sai em 5 segundos. E adivinha, ele perde o ônibus de novo. Agora não tem mais fila, não tem ônibus, não tem pessoas, só tem ele. Ele tá totalmente sozinho e com medo. E para piorar, as luzes se apagam. E ele puxa uma lanterna do seu bolso, mas a lanterna começa a falhar e deixa ele no escuro. E é nesse momento que ele para de tentar sair e só se entrega, até que aquele peixe silencioso reaparece, não explica nada, só devolve o balão e amarra na mão de Bob. O peixe abissal começa a encher o balão e Bob é lentamente levantado, sem ônibus e sem precisar pegar passagem. Ele agradece o peixe apenas diz para ele: disponha. Como quem não quer nada, Bob Esponja é levantado novamente para a Fenda do Biquíni. O episódio termina com Bob Esponja voltando para casa e Patrick embarcando novamente no ônibus, descendo para procurar o Bob Esponja que já tinha voltado. Esse episódio não é só engraçado ou estranho, ele é desconfortável. Ele é uma experiência totalmente bizarra que te faz te sentir meio que mal assistindo. Mas eu queria encerrar esse vídeo por aqui, agradecendo a você por ter acompanhado até aqui. Também gostaria de te convidar a se inscrever nesse canal, porque tem vídeo toda semana. Então é isso.